Boa noite, meus queridos amigos. Depois da primeira gravação aí do canal, de certa forma ter sido frustrada, estamos aqui novamente tentando gravar esse conteúdo, esse rico conteúdo desse maravilhoso mundo das opções. Diria fantástico mundo das opções, porque esse mercado é surreal. Para para quem se dispõe a estudar um pouquinho mais, vai perceber que esse mercado é de fato muito generoso com quem faz, faz parte dele. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Ângelo. Estou aí no mercado há mais de 5 anos nessa luta. E graças aí, conhecimento de opções veio a mim através do meu amigo Rigoberto. Um abraço, Rigo Show. E vamos aí. Obviamente, não diria nem aula, mas esse bate-papo aqui, ele passa longe de ser uma recomendação de investimento. Antes de mais nada, um conteúdo educacional. E a nossa pretensão é democratizar o acesso a esse conhecimento tão restrito no mercado, na Bolsa de Valores. Tanto que tem muita gente com bastante experiência no mercado de ações, investe há muito tempo em ações, mas sequer conhece ou ouve falar sobre opções. E as opções elas surgem como um instrumento de gestão de risco, né, de proteção de capital. Só que ela ganha autonomia e as negociações sobre ela têm ganhado cada vez mais volume, cada vez mais adeptos. E é isso que nós vamos conversar aqui. Vou colocar aqui a apresentaçãozinha do slide. É importante destacar que as opções elas têm a melhor aplicabilidade, uma melhor aplicabilidade quando fazem parte de uma gestão integrada de carteira. Analisar a opção isoladamente, ela perde muito a sua finalidade. Muito embora grande parte dos operadores de opções as utilize dessa maneira, a nossa perspectiva, a nossa abordagem aqui é sempre dentro de uma gestão de carteira. Então, o, nós temos essa ideia de que as opções, quando inseridas dentro de um portfólio, ajudam a rentabilizar a sua carteira de ações, a sua carteira no geral, porque nós vamos ver mais na frente aí que com a venda de put, o dinheiro que eventualmente vai ser alocado para aquela operação, ele vai estar rendendo em alguma outra aplicação, como uma renda fixa, como um LFTB ou fundos imobiliários, enfim. Você pode alocar esse dinheiro em várias outras aplicações e aí você está ganhando dos dois mercados, tanto daquela aplicação ali que vai servir como margem operacional, como das próprias vendas de puts. Mas vamos aqui para seguir o nosso roteiro. Lembrando que
como eu já falei antes, as opções elas surgem como um instrumento de gestão de risco. Então, você sempre tem atrelado às opções uma forma de mitigar o risco do mercado de ações. Então, esse é o principal objetivo. E nós utilizamos essa abordagem para implementar uma visão operacional dentro de uma carteira de modo que seja rentabilizada da melhor maneira possível. Então, tudo isso é possível porque o mercado ele remunera você para assumir riscos que você já assumiria. Ficou um pouco redundante aqui, mas a ideia é essa. Você, o mercado ele está sempre buscando se proteger. E quem assume a responsabilidade dessa proteção é remunerado por isso. Contudo, esses riscos eles estão integrados ao próprio investimento em ações. Então, quando você investe em ações, vários riscos que são intrínsecos às operações com opções já, já são dominados por você. Então, em qualquer situação, quando aquele risco ele é conhecido e ele é gerido, ele é aceito, o risco ele deixa de ter a sua importância prática, porque ele já está sob controle, digamos assim. E, obviamente, essa perspectiva que eu estou trazendo aqui é uma perspectiva da visão do vendedor de opções. Essa aula é construída inteiramente sob a perspectiva do vendedor. Só que qual o diferencial aqui? O diferencial aqui, nós buscamos trazer uma linguagem objetiva, técnica quando for necessário, contudo nem sempre é necessária essa linguagem técnica, porque muitas vezes ela complica a compreensão dos conceitos. Eu vou tentar passar um pouco, ser um pouco mais dinâmico aqui, mas eu não estou preocupado com o tempo. Acho que um conhecimento dessa magnitude, dessa modéstia parte, desse valor, merece uma tranquilidade, uma abordagem mais serena possível, porque é um mercado que tem muito potencial, mas que é um mercado que não admite muito erros. Então, a apreensão dos conceitos, ele acaba se interrelacionando e muita coisa precisa desse resgate dos conceitos, sempre resgatando os conceitos. Então, vamos lá. Nós estipulamos aqui 3 premissas básicas de toda essa abordagem. A premissa número 1 é que você já investe em ações ou você tem um interesse em investir em ações. Porque, como falei, o investimento em ações, ele basicamente já anula, ou melhor, a sua inclinação, né? O seu pendor em investir em ações, ou a sua iniciativa, né? A sua decisão de investir em ações, ela praticamente já faz com que os riscos envolvidos nas operações praticamente sejam controlados ou controláveis
podemos dizer assim. A segunda premissa, trabalhar sempre com operações cobertas. E aqui a cobertura, já vou falar desde logo. A cobertura para call é ter o papel na carteira. E a cobertura para put é ter o dinheiro em condições de ser levantado. Aí ele pode estar aplicado na renda fixa, em fundos imobiliários, em diversas outras aplicações. E operamos ativos que tenham uma boa liquidez, tenham uma alta liquidez, para caso a gente queira sair da operação ou seja necessário uma eventual rolagem. Enfim, essa é a perspectiva. Essas são as três premissas que eu fixei como fundamentais para que possamos desenvolver operações seguras e que de fato possam retirar aquilo que é de melhor do mercado de opções. Obviamente existem outras abordagens, mas essa aqui é uma abordagem, então vamos nos centrar nela. Então, como eu falei, toda opção ela é um contrato de risco. Nós temos de um lado alguém que quer se proteger de uma variação do preço e de outro lado alguém que aceita assumir esse risco e é remunerado por isso. Como falei, você que é investidor em ações já assume naturalmente esses riscos que estão envolvidos. Quais são eles? O risco de comprar um papel quando o papel cai. Exemplificando, se você é um investidor de Petrobras, ou YouTube, ou BBAS, qualquer papel. Imaginamos que o papel ele está custando 44 e daqui a uma semana ele está custando R$ 40. Naturalmente, se você que é investidor de fato, você já vai é, se abrir para aquela oportunidade de compra. Da mesma forma, se o papel ele sobe demais, se você tem uma visão, digamos assim, de desapego ao papel, se o papel subir 10, 20, 30%, você já analisa a possibilidade de vender o papel. Essa abordagem ela é colocada à mesa e com as opções, esses riscos são precificados. Você é remunerado para assumir esses riscos que naturalmente você já assumiria. Nós temos aqui a otimização dessa abordagem quando nós falamos de ações que pagam dividendos. Então, se você tem na sua carteira ações que pagam dividendos, você acaba que fica dependente desse calendário, desse pagamento das empresas, para que você veja a sua carteira ser rentabilizada. Contudo, com as opções, essa rentabilização ela pode ser mensal, ela pode ser semanal, e aí isso vai depender da sua estratégia de investimento. Reitero que deve-se ter em mente sempre uma estratégia de investimento. Essa é a melhor forma de você conseguir extrair o máximo do mercado de opções dentro de uma carteira, dentro de uma visão de médio e longo prazo, rentabilizar mês a mês, semana a semana, tendo os riscos controlados. Então a lógica é sempre a mesma, é ser remunerado por assumir um risco que você já assumiria, só que com frequência maior. Se você assume a compra de um papel buscando ter aquele dividendo com uma frequência pré-estabelecida,
com as opções você consegue extrair muito mais do mercado. E aí eu vou trazer agora para situações de forma mais individualizada. Eu estou reiterando porque eu gosto de sempre falar, reiterar a abordagem, repisar, porque essa análise ela acaba nos confundindo quando vamos fazer a execução na prática. Então, eu gosto de sempre estar falando, eu vou sempre repisar, sempre que eu estiver falando sobre esse assunto, eu vou trazer sempre falar os conceitos de forma exaustiva, fazer essa repetição. Parece que é proposital mesmo, eu estou falando de forma proposital. Então, se eu sou um investidor em ações, ressalto, se eu sou um investidor em ações, naturalmente, eu assumo o risco de comprar o papel. Ora, se eu assumo o risco de comprar o papel e o mercado me remunera para isso, por que não? Por que não fazer essa operação? É quase, é quase a gente tem uma, uma visão de que o mercado de opções é muito complexo quando você começa a fazer as operações, começa a estudar. Mas depois que você entende, você vê que a situação ela é tão simples, tão simplória que você fica se imaginando, meu Deus, como é que eu demorei tanto a entender isso? Se você assume o risco de comprar o papel, ora, o mercado lhe remunera através das opções para você assumir esse risco. Vou trazer um exemplo simples aqui. Imagine que você é um investidor de Petrobras, a cotação atual do papel está 43,5. E aí, lá na grade de opções tem assim, ó. Basicamente a mensagem é essa. Ô, ô João, você quer assumir o risco de comprar a Petrobras a 42,36? Para isso, eu pago a você R$ 1,26. É o que nós chamamos de prêmio. O valor estabelecido é o que nós chamamos de strike. Você quer assumir o risco de comprar o papel a 42,36? Eu pago a você agora R$ 1,26 para isso. Aí, João é um investidor de Petrobras? Ele fala, não aceito. Vamos fechar esse contrato. A esse contrato dá-se o nome de venda de put. Eu lanço uma put. Eu não vou falar aqui agora qual é a perspectiva do comprador para a gente não alongar mais. Mas veja, João recebeu R$ 1,26 para assumir o risco de comprar uma coisa que vale 43 se ele estiver a 42,36. Daqui a 6 semanas aproximadamente. No vencimento 19 do 9. Ou seja, se no dia 19, se no dia 18 do 9 de 2026 o valor da cotação de Petrobras estiver abaixo de 42,
40, 41, 39. João vai ser obrigado, entre aspas, a comprar o papel a 42,36. Só que quando o João assumiu esse risco, o papel custava quanto? 43,05. O mercado, ao invés de cair, poderia ter subido. Mas perceba que o risco está controlado. Por quê? Porque quando o João ele assumiu a responsabilidade de comprar esse papel, ele já tinha o dinheiro reservado para comprar nesse valor. E ele foi remunerado por isso. Veja, no papel o João vai comprar 42,36. Contudo, ele recebeu 1,26. Se eu abater esse 1,26 do valor da Assunção, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 41,10. Então, o João, na realidade, pagou pelo papel 41,10. Considerando aqui um lote de 100 ações, o João vai receber R$ 126 para assumir essa responsabilidade. Num lote de 1.000 ações, o João vai receber R$ 1.260. Esse dinheiro cai assim que se efetiva a operação. A obrigação principal, digamos assim, da operação, ela só vai ocorrer se o papel estiver abaixo do valor estabelecido no strike. Se não, o contrato expira e a gente diz que a opção virou pó. É o que eu trago aqui nesse próximo slide. O que acontece no vencimento? Dois cenários possíveis. O cenário A, Petro fica acima de 42, você já recebeu o prêmio, você não comprou nada. O prêmio já está com você, né? Desde a venda. Simplesmente o contrato expira. No jargão do mercado, nós dizemos que a opção virou pó. Cenário B, Petro cai abaixo de 42,36. Você é obrigado a assumir a compra do papel 42,36. Você já embolsou 1,26. Seu preço efetivo de compra foi 41,10. Perceba que com essa visão, a análise ela fica muito mais simples e pragmática. Nós, quando nós ficamos no campo teórico, tudo dificulta, né? A compreensão dificulta. Situação número 2. O mercado paga para você assumir o risco de vender barra entregar seu papel. A isso nós damos o nome de call, o lançamento de call, venda de call. São vários nomes que o mercado inventa. Mas o que é que isso significa? Significa que o mercado ele remunera para você assumir o risco de vender o seu papel. Ou seja, quando eu lanço uma call, eu estou assumindo o risco de entregar o meu papel, de vender o meu papel naquele strike. Nós temos um exemplo. Trago o exemplo aqui de Petro. Cotação atual, 43,05. O strike da call, que eu assumo entregar o meu papel, 44,36. Eu vou receber para isso R$ 1,45. O vencimento da opção, do contrato, 6 semanas. Num lote de 100 opções, que
equivale a 100 ações, eu vou receber R$ 145. No lote de 1.000 opções, eu vou receber R$ 1.450. Então, o que muda com essa opção? Ao vender uma call coberta nesse preço, você recebe um prêmio. Nesse momento, ao efetivar a operação, você já recebe esse prêmio, que é justamente aquilo, é o que o mercado lhe remunera para você assumir o risco. O que acontece no vencimento? Se a Petro ficar abaixo de 46, de 44, você fica com as ações e com o prêmio. Na verdade, o prêmio você já recebeu. Se ficar acima, você entrega o papel. Obviamente, isso aqui tem uma lógica, né? Se, se eu assumir a obrigação de entregar a 44 e no dia do vencimento o papel está custando 42, veja, quem tem o direito de comprar papel, ele não vai comprar a 44, porque no mercado está mais barato. Então ele vai comprar a mercado 42. Ele não vai exercer o direito que ele tem comigo. Por isso o contrato expira. Não é vantajoso para quem comprou a opção de mim, que eu vendi, fazer esse negócio. Ele comprar 44, uma coisa que está custando 42. Aí vamos para cenários aqui reais. Já estamos partindo aqui para o final do nosso bate-papo. Eu trouxe aqui dois ativos, eu vou falar novamente da Petrobras, porque é uma ação de commodity, e Tube4, que é uma ação de crescimento, né, de banco. Acho que são dois cases aí, dois casos para a gente analisar, dado que são duas áreas diferentes aí do nosso mercado. Eu trouxe aqui dois cenários, né, para a simulação de venda de put. Trouxe dois cenários. Um cenário de baixa probabilidade de exercício e um cenário de média probabilidade. Perceba, são duas distâncias e são dois perfis de prêmio diferentes. Se eu vender a put no strike 39,86, ou seja, uma distância de 7% do strike, quer dizer que quanto mais baixo o valor, menor é a probabilidade de eu ser exercido. Consequentemente, o meu prêmio é menor. Então, nesse caso aqui, eu assumi a responsabilidade de comprar o papel a 39, sendo que hoje ele custa 43. Nesse cenário, considerando o delta, isso aqui merece só uma aula só para explicar isso, mas considerando o delta, é uma probabilidade de 19% de ser exercido. Para isso, eu vou receber 54 centavos de prêmio. Isso representa em percentuais do papel, em termos percentuais, 1,25%. Olha que maravilha. Já no strike 42, ou seja, um pouco mais próximo ao preço, percebe que o preço está 43. Quanto mais próximo do preço, maior é a possibilidade de exercício. Consequentemente, maior é o prêmio. Então, nessa hipótese aqui, eu vou receber 1,26 por opção, que representa 2,93%. Mas a pergunta que se faz é: comprar a Petrobras a 42,36 se encaixa na sua carteira? É confortável para você? Você vai estar bem emocionalmente comprando Petrobras
a 42,36. Se a resposta para essas perguntas for positiva, essa operação ela não tem risco. Por quê? Porque é, porque é um risco que você já assume naturalmente. Aí fala assim muito, mas o mercado de opções é perigoso, é isso, é aquilo. Sim, ele é perigoso se for usado de forma desvirtuada. Mas dessa forma aqui, não tem risco nenhum. Dessa forma estratégica, de uma análise de carteira, dentro de uma abordagem, eh, digamos assim, extremamente pragmática, não tem risco nenhum essa operação. Arrisco dizer, se você não faz isso, você está deixando dinheiro na mesa. Literalmente, você está deixando dinheiro na mesa. Obviamente, eu estou falando isso para quem tem esse perfil de investir em ações. Porque se o mercado cair para R$ 40, para R$ 35, você assumiu a responsabilidade de comprar 42. Então, você vai ter que ter esse estômago. Mas você está comprando a 42, você poderia ter comprado a 43. Isso aqui faz parte do mercado. E tendo o papel na carteira, o que é que você pode fazer? Você pode lançar uma call e rentabilizar a sua carteira. Agora vamos para a venda de call. Veja, eu gosto sempre de trabalhar com call. Por quê? Porque a call, ela carrega, nos prêmios da call, ela carrega a taxa de juros embutida. E isso faz com que os prêmios sejam mais vantajosos, mais gordos. Então, obviamente, quando você vende call, isso significa que você já está exposto ao papel. Você já tem aquele papel na carteira. Obviamente, da mesma forma que eu já falei, são duas distâncias, dois perfis de prêmio. O que é que isso significa? Quanto mais próximo ao strike, o papel hoje está custando 43. Eu assumi a responsabilidade de entregar o papel a 47,11. Olha só, 47,11. R$ 4 acima do strike, que representa 9% acima do strike. Para isso, eu recebi 64 centavos, que equivale em termos percentuais 1,49. Ou seja, você vai receber 1,49 para assumir esse risco. Quase 1,5% para assumir o risco de entregar os seus papéis a R$ 47. Só que se isso acontecer, você não vai receber só os 64 centavos. Você também vai receber a diferença entre a cotação e o strike. Você vai receber mais R$ 4 aproximadamente. Ou seja, você vai receber 4,64. Dá muito mais, dá praticamente 10% nessa operação, se ela ocorrer. Uma operação aqui de média probabilidade. Olha só como a brincadeira muda. A uma distância de mais ou menos 3% do strike, você tem uma probabilidade de ser exercido em 50%, praticamente.
Só que você vai receber 1,45, praticamente 3 vezes o valor do prêmio, que representa 3,37%. Olha que maravilha isso. Isso é fantástico. Se você tem um lote aqui de 1.000 ações, você vai receber quanto aqui? R$ 1.450 para assumir essa responsabilidade, de entregar 44. Obviamente, até falei no outro vídeo, nós temos um evento de cauda que está influenciando o preço de Petrobras. Nós tivemos uma queda aí do petróleo de mais de 5%. É certo que o valor da cotação não oscilou tanto, mas nós sabemos que esse preço de Petrobras ele está distorcido. Ainda merece mais um ajuste ainda. A tendência é que caia mais um pouco. Aqui é outro perfil de investimento, YouTube 4. O papel está custando 43,17. Para você assumir a responsabilidade de comprar o papel a 41,55, você está recebendo 0,69. Só que aqui tem um porém. O vencimento aqui está menor do que o vencimento de Petro. Mas também, YouTube, ele varia muito menos do que tem uma volatilidade menor do que a Petrobras. Então, essa volatilidade ela também influencia na precificação das opções. Eu vou passar aqui, eu já expliquei bem a questão da venda de call. Como eu já falei muito, vou passar aqui. Bem, aqui é um conhecimento um pouco mais avançado, mas a pergunta é: se no dia do vencimento o papel chegar no meu strike, eu vou ser exercido? O que é que eu posso fazer? Via de regra, se o papel chegar no strike, ficar mais ou menos ali próximo ao strike, ou até mesmo ficar um ITM, como a gente chama, eu vou gravar um vídeo falando sobre o Money Ness, né, que é essa leitura, ATM, ITM. A gente consegue fazer aquilo que se chama de rolagem, que é encerrar a operação e abrir uma nova operação no mês seguinte. Geralmente essa operação ela é positiva, ou seja, você encerra e abre do mês seguinte ainda recebendo um valor. Para essas operações, para essas ações que pagam dividendo, ela é extremamente vantajosa, porque mesmo você ficando com uma opção ITM, você consegue continuar posicionado e consegue colher eventual dividendo que seja pago. Que eu vou passar, depois eu vou gravar um vídeo específico sobre a rolagem. Acho que merece essa atenção. Então, fechando a ideia, o mesmo risco, novo preço. Comprar na queda, vender na alta. Você já faz isso como investidor. A opção só coloca valor nisso. Pago adiantado, antes mesmo do movimento acontecer. É justamente isso. Você já assume o papel de comprar, caso ele caia, e de vender no alta. Esses riscos já são mensurados por você. Por que não por que não ser remunerado por isso? Eis a questão. Você que é investidor de ações, você já opera opções?
você está deixando dinheiro na mesa se você não faz. No próximo vídeo, na realidade eu já fiz esse vídeo, mas o som ficou baixo, eu vou regravá-lo com algumas, vou até refazer algumas observações, mas já fiz o vídeo. Vou explicar no próximo vídeo como estabelecer o strike correto, tentar integrar uma leitura de mercado com uma análise técnica, fazer um conhecimento um pouco mais avançado, mas eu pretendo ainda também trazer vídeos curtos abordando os conceitos essenciais das opções, muito embora sejam conceitos mais técnicos. Acho que se faz necessário deixar isso numa playlist para que quem quer se aprofundar consiga estudar aqui no canal. E como eu falei, o objetivo do canal é democratizar o acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento extremamente restrito, de grande valor. Eu sei que muitas vezes o pessoal não dá valor ao conhecimento gratuito, como esse aqui. As pessoas parecem que só dão valor quando pagam. Aqui tem muito tempo despendido, tem muito conhecimento pragmático. Estou fazendo isso aqui, confesso de todo meu coração, para que outras pessoas que tenham essa vontade de entender e de construir, rentabilizar sua carteira da melhor maneira possível, possa ter acesso a esse conhecimento de forma gratuita. Se ajudar uma pessoa, já, já considero minha missão cumprida. Então é isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que esse conteúdo vai ser interessante. Ative o sininho para notificações de quando forem feitos outros vídeos aí dessa pegada. E é isso. Vamos para cima do mercado.